Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Eu lhe agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor concedeu a mim. Muito obrigado, Pai. Agradeço, Senhor, pelo governo que nós temos. Agradeço por estar guardando nós da epidemia. Agradeço por estar falando conosco nessa manhã. Agradeço, Senhor, também pelos pais de família que estão sendo empregados e por aqueles que estão desempregados. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está ocupado em atendê-los e fazer com que eles tenham o seu emprego, o seu pão de cada dia. Meu Deus, este é um princípio que o Senhor precisa desenvolver para que eles possam também ouvir a tua palavra e ter, Senhor, esse direito que o Senhor está dando a nós, esse teu plano maravilhoso. Por isso eu peço que os governos, sim, literais, Senhor, eles possam estar nas suas mãos restritos para fazer aquilo que o Senhor quer e não o que eles estão pensando, a mente deles, ó Senhor, o orgulho. Tira esse orgulho de cada um, Senhor. Ninguém é de ninguém a não ser que seja teu, para que o Senhor possa usar. Nós fomos feitos por ti e para ti nós existimos. Então abençoa não só do Brasil, mas do mundo inteiro, do universo, Senhor. Em cada lugar, em cada governo, o Senhor opera as tuas maravilhas, restringindo-os para fazer a sua vontade. Meu Deus, e que nós também possamos acreditar em Ti e levar a Tua palavra àqueles que precisam, Senhor. Meu Deus, fortalece, ó Senhor, o Teu plano para nós, ó Senhor, desenvolvê-lo. Senhor, abre a porta da palavra para mim, dá-me graça para falar do Teu amor. Meu Deus, também eu te peço por Israel, também eu te peço que o Senhor guarde Israel. Israel é a tua figueira. Ó Senhor, o Senhor veio por eles, mas também abriu espaço para nós, gentios. Muito obrigado, Senhor, por ter nos enxertado neles. Agora também, Senhor, eu peço também pelo YouTube e pelo Google e também por todos que ali trabalham. Também eu peço, Senhor, pelo meu canal, que o Senhor também opera no meu canal, aqueles que estão curtindo e aqueles que estão curtindo possam chegar também a se inscrever, Senhor. E também aumenta a inscrição, prepara também, Senhor, os que estão inscritos para estar ouvindo a Tua palavra e recebendo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre uma passagem em Apocalipse, no capítulo 3. Primeiro nós vamos ler no capítulo 1, uma importante mensagem. Como nós estamos sempre dizendo, o Apocalipse é o de 66 andar, com 22 salas e com muitos versículos que são considerados como quartos, e o Espírito do Senhor, que é o nosso guia, o Espírito Santo. Então, aqui nós temos uma passagem sobre o que é o Apocalipse para nós. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Então, tudo o que está acontecendo é o que precisa acontecer logo conosco. Servos, o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou.
a respeito da mensagem de Deus. Então João disse, e da verdade revelada por Jesus Cristo. Então João disse, feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas estas coisas acontecerão. Interessante, né? E muitas vezes já vi muitos irmãos falando que tem medo do Apocalipse, que não gosta de ler o Apocalipse, que não gosta do que está escrito no Apocalipse. De fato, são coisas verídicas, são coisas que já estão acontecendo, como nós vemos essa pandemia, esses governos políticos, todos desobedecendo a palavra de Deus e não obedecendo o mandado de Deus. Mas essas pragas que estão escritas nesse livro não são para aqueles que creem no Senhor. Aqueles que creem no Senhor estão livres, totalmente livres dessa situação. Não vão passar por essas situações. Precisamos entender isso. Porém, precisamos estar prontos para obedecer à palavra de Deus. Viu o que foi falado? Feliz. Feliz é aquele que ouve. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que busca o Senhor. Feliz é aquele. O nosso Deus lê. O nosso Deus ouve. O nosso Deus fala. O nosso Deus também, Ele nos dá a palavra para nós, a abertura para nós. Então, o que eu quero ler aqui e falar sobre isso é que as mensagens de Sardes, quero dizer sobre as 7 igrejas, não é? As 7 igrejas estão dentro de nós. Todas elas. Nós praticamos todas elas. O que é bom, que elas estão avisando, o que é ruim também, que elas estão avisando também para nós não fazer. Todas elas têm a parte da árvore da vida e todas elas também nos alertam da parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é a verdade. Não adianta nós querer mudar. Jamais poderemos mudar. Jamais poderemos inventar. Muitas vezes nós vemos muitas invenções, muitas coisas. E talvez por isso, pelas leituras, pelos ensinamentos que vemos por aí, há um medo entre o povo de Deus. Não podemos ter medo. Devemos encarar, devemos buscar o Apocalipse. Ele está presto a acontecer, ou seja, para o Senhor nosso Deus, para João, que foi revelado, ele já aconteceu. E hoje ele está acontecendo para nós, graças ao Senhor. Então, ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que você está fazendo o que você está fazendo. Vocês, ele diz, né? O anjo veio para falar. Eu sei o que você está fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato não estão vivos, não. Estão mortos. Aqui ele está falando para as igrejas. Está falando individual para cada um de nós. Está falando no corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nada mais. A igreja não é religião. A igreja não é nada dessas coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós vemos aqui que acordem. Olha aqui o que ele está falando. Se você fizer o que está mandando aqui, você não precisará ter medo.
fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Tem alguma coisa viva dentro de você. Você ainda não percebeu, mas acorde antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus disse. Este exige, né? Não é nem disse, é exige. Este rei, este senhor, este anjo veio para notificar essas coisas, para nos falar disso, para nos alertar. Não é brincadeira, irmãos. É sério. Nós temos que se alertar. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Lembra do que você aprendeu? Lembra do que você ouviu? Todos já ouviram. O Evangelho da Graça foi pregado a todos. Chegou até os confins da terra. Então, vocês ouviram. Agora precisam obedecer. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, se vocês não acordar, você está dormindo, nós estamos dormindo, irmãos. Eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Olha só, como isso é sério, como isso é importante. Muitas vezes nós podemos pregar isso para o incrédulo. De fato, nós tememos o Senhor. Se nós acordarmos, nós vamos até Ele, alertar Ele, para Ele também não estar dormindo. Porque eles estão pior do que aqueles que têm o Cristo, que invocaram o nome do Senhor. Essa é a verdade. Mas alguns de vocês atacarei, ficarão sabendo, exato. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas, viu? Ele sabe que tem pessoas que conservam a roupa limpa. Ah, sabe o que acontece com vocês? Vocês andarão comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Viu como não vai acontecer aquelas pragas para nós? Viu como não precisamos ter medo? Graças ao Senhor. O que nós temos que fazer? Ouvir conservado as suas roupas limpas. Precisamos conservar as nossas roupas limpas, graças ao Senhor. Aquele que conseguir a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida, viu? Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Que coisa, glória a Deus! Que resultado que nós temos em acordar, buscar, não viver neste mundo jogado como todos, como a maioria estão, é verdade. Esse mundo, ele está sim perdido. O Senhor já nos avisou. Por que Ele nos quer que nós acordamos? Porque Ele precisa de nós. Ele precisa do corpo. Ele é a cabeça. A cabeça pensa. A cabeça, ela não pode agir sozinho. Se eu pensar de ir na casa de um irmão que o Senhor possa mandar para orar por ele, o Senhor está mandando, presta atenção. Quando eu falei que o Senhor está mandando, Ele é a cabeça. É Ele quem manda. É Ele quem vai falar comigo. Porém, eu, como corpo de Cristo, preciso ir. Então, Ele precisa do corpo. Por isso que nós dizemos, Deus precisa de nós. Deus precisa de mim. Graças ao Deus. Então, é assim que opera o Senhor na nossa vida.
não é religião, é uma visão. Você tem que viver orando, buscando o Senhor, para que o Senhor possa te revelar, te dar a visão, como você deve proceder. Irmão, nós não somos mais do mundo. O mundo já não nos pertence. Podemos usar do mundo, mas não abusar dele. Precisamos até usar o mundo, mas não abusá-lo. O mundo está na árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas está praticando muito mal e também o bem menos. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Graças ao Senhor. Eu li aqui a passagem da mensagem da igreja de Sardes, mas já disse que todas as 7 igrejas citadas aqui, o anjo veio falar para nós. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para nós. Talvez você possa pensar, mas eu sou da igreja de Filadélfia, eu sou a igreja tal, eu sou a igreja fulana. Não, aqui não é o nome da igreja, aqui é a localidade da igreja. E aqui é o falar de Deus para as igrejas. Foram tomadas como base essas 7 igrejas da Ásia, para que nós possamos entender que o Senhor, ele tem um limite. Os limites dele aqui está falando que é a cidade. Cada um desses nomes é uma cidade, não é uma denominação. Não é uma denominação que possa dizer a minha doutrina, que não é doutrina, é como se diz, é um ensinamento, é uma anotação de uma denominação, é um costume numa denominação. Portanto, não é doutrina, mas sim é um ensinamento errado, religioso. A minha igreja tem doutrina, costumam dizer assim. Porém, eles não praticam a doutrina, porque a doutrina é o Deus triuno, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo dentro de nós. Essa é a igreja, esse é o Deus triuno, essa é a Trindade, essa é a doutrina. Então, aqui também fala sobre o anjo da igreja de Filadélfia. Escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Veja só, o testemunho que ele está dando pelas igrejas, pela igreja de Filadélfia, pela igreja em geral, pela igreja corporal e pela igreja individual. Eu sei o que vocês estão fazendo. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Vocês têm pouca força, vocês não têm muita força, não. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Está vendo, irmãos? Mesmo quem pratica a religião tem sido fiel ao Senhor. Então ele diz assim, hoje ele está falando com você, eu abri diante de vocês uma porta, ninguém pode fechar. Você crê nisso? O Senhor abriu uma porta diante de você. Aqui está falando você. Vocês, né? Vocês, para que ninguém pode fechar. Escutem, ele está dizendo, escutem. Quanto aquela gente, tem muita gente, pertence a Satanás, são anjos do Satanás. Aqui ele está falando desses anjos
aquela gente que pertence a Satanás, que são incumbidos de fazer o mal, eles, aqueles mentirosos que afirmam, até eles chegam a afirmar que são judeus, mas não são, eu estou avisando vocês, tomar cuidado, não são. É para eles essas pragas, irmãos. Eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês. Eles vão curvar-se a nós. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Vai vir para provar, o mundo inteiro vai sofrer essas provas, não é? É uma prova de Deus, é um queimar do mal de Deus para que nós possamos viver somente para Ele, a terra inteira. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Temos um prêmio da vitória. Não é à toa que o Senhor está falando. Talvez você pode dizer, por que eu deixo o mundo? Por que eu não posso usar o mundo? Pode usar o mundo. Não abuse dele, porém pode usar. Mas o mundo está na árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem jeito. E essa árvore está dentro de nós. Convém a nós dominá-la. Para Caim, o Senhor disse, convém você dominar o pecado. Caim não quis dominar o pecado. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Oh, glória a Deus! E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido, você tem ouvido para ouvir? Então ouçam o que o Espírito o Espírito de Deus diz às igrejas. Graças ao Senhor. Então, irmãos, temos aqui mais uma passagem. Graças ao Senhor. Nós continuaremos falando das primeiras igrejas e das últimas igrejas de Éfeso. Ali vamos falar da Ásia, né? E que é uma base para nós ver que não há uma separação. Tudo que se pratica é religião, tudo que se pratica é política e tudo que se pratica também está em divisão. Precisamos não ter divisão. Graças ao Senhor, o mundo inteiro, os irmãos estão incumbidos, e eu tenho certeza, de levar essa palavra santa, essa palavra de amor. Portanto, não ficamos somente na religião, mas buscamos o Senhor, temos fé, temos a graça do Senhor. Aqui Ele está prometendo para nós. A única coisa que Ele está querendo que nós acordamos para não viver de qualquer jeito, para não sairmos dele. Precisamos estar sempre em oração. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Em outro lugar ele disse que é para orar toda hora, todo minuto, 24 horas por dia. Aí você pode dizer, como que eu vou orar 24 horas por dia? A sua mente tem que estar voltada para o Senhor. Não fica pondo religião no meio, dizendo, mas eu preciso estar, digamos que eu estou na firma trabalhando, eu preciso ir lá em casa orar, eu preciso entrar no meu quarto. O seu quarto é o seu coração. Entra no seu coração e ora ao Senhor, ali onde você está, no meio de quem quer que seja, você terá uma grande vitória, uma grande capacidade de Deus para envolver
aqueles que estão próximos de você e também eles ouvirem o evangelho do reino. É esse rei que quer governar dentro de nós. Graças ao Senhor. Amém.